Após o indivíduo se perceber de um gênero diferente do que lhes foi atribuído no nascimento, essas pessoas passam a enfrentar uma verdadeira luta para viverem sua identidade. Além do risco constante de serem vítimas de violência, elas não contam com uma legislação que as proteja, são excluídas do mercado de trabalho, têm enorme dificuldade para acessar serviços de saúde, são hostilizadas e violentadas nas escolas e sofrem frequentemente a incompreensão e a rejeição familiar. Esse quadro faz com que essa parcela da sociedade morra muito cedo. Dados da União Nacional LGBT apontam que o tempo médio de vida de uma pessoa trans no Brasil é de apenas 35 anos, enquanto que a expectativa de vida da população em geral é de geralmente 75 anos, de acordo com informações divulgadas em dezembro de 2006 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. A seguir, mostraremos entrevistas de pessoas com diferentes pontos de vista sobre o assunto. Como foi o seu processo de transição? Você fala assim, desde a aceitação ou a partir de hormonização mesmo? Desde a aceitação. Tá. Bom, na verdade, assim, eu já sei que eu sou transgênero já desde criança, a partir de uns 6 ou 7 anos, quando eu começo a perceber meu interesse, assim, de vida e tal, eu já começo a perceber que eu não era simplesmente uma pessoa que seria homossexual, eu já achava que seria alguma coisa além, mas eu não tinha entendimento ainda, né, que seria transgênero e tal, porque na minha época não existia muito essa visibilidade como tem agora, né, então era um pouco, ainda era diferente aceitar isso, né, então eu convivi muito tempo com isso, muitos anos, e recentemente há um ano, uns 10, 11 meses mais ou menos, que eu comecei a me colocar como transgênero, me assumir para as pessoas e começar o processo de hormonização, né? Então, desde fevereiro eu faço hormonização com o hormônio testosterona, que tem alterado bastante minhas características físicas, e desde então eu tenho falado para as pessoas, né? Eu sou casado, então já falei para minha companheira e tal, contei para as pessoas também ao redor, e assim, foi um processo libertador para mim, de falar para as pessoas, né, de viver assim como eu me vejo, né, então tem sido bacana. Até agora eu não encontrei nenhuma, não sei se você vai perguntar isso depois sobre preconceito, então vou parar por aqui. Não, tudo bem. Como você descobriu que era transexual? Então, eu acho que na minha cabeça era difícil para mim quando eu era visto como uma pessoa, tipo, como uma mulher que estava sendo vista na sociedade com relacionamento homossexual. Então eu não aceitava isso. Isso ainda não era o que eu imaginava que era o que eu era. Eu imaginava que existia alguma coisa além, né? Então nesse momento eu começo a perceber que eu seria uma pessoa transgênero mesmo. Como a família reagiu ao fato? Então, hoje vocês estão aqui num momento muito especial, que tá aqui os meus tios mais velhos, que são meus tios avós, a maioria das minhas primas, então eles têm aceito muito bem isso, né? Hoje é o primeiro encontro que eles têm de me ver já assim, com barba, já com as características físicas diferentes e tal. Então, nesse núcleo, assim, que eu vou dizer que seria o núcleo secundário da minha família, tem sido muito boa a aceitação. Mas no núcleo primário, que seria minha mãe, meu padrasto, irmãos, assim, não teve aceitação nenhuma. Minha mãe, ela se afastou completamente, ela não aceita. Então isso, pra mim, na minha cabeça, tá bem resolvido, porque assim, eu acho que é o tempo dela também, né? De perceber, de estudar um pouco mais, porque acho que ela também talvez nunca tenha ouvido falar disso, né? Mas acho que é um processo mais com ela agora. Você já sofreu agressão de qualquer modo? Não, nunca sofri agressão. Você
você sente necessidade de realizar a cirurgia de mudança de sexo? Ah, sim, eu caminho para isso. Tipo, é uma coisa que eu vou caminhar para que role isso, assim. Eu acho que o mais completo que eu possa ser fisicamente no meu corpo, para ter as mudanças, para estar mais parecido com o que eu me enxergo por dentro do gênero masculino, eu vou caminhar para isso, sim. Eu tenho feito hormonização por conta, né? Mas eu já comecei um atendimento pelo SUS, né? O SUS é que realiza essas cirurgias e faz esse atendimento. Então eu já estou numa fila de espera já do SUS, né? Então, independente de estar com a humanização com eles ou não, já estamos na fila já. Qual é a sua religião? Como você acha que a religião encara a identidade de gênero? Então, isso até é bom você perguntar, porque foi sempre uma questão para mim. Antes de me assumir transgênero e começar todo o processo que eu estou fazendo, eu nunca cheguei a esse ponto de dar esse passo exatamente por questões religiosas. Eu estudei sempre em colégios muito religiosos, colégio católico, de padres e freiras, então eu encarava que isso poderia ser uma coisa que eu estivesse fazendo, que fosse muito contra os princípios religiosos que eu sempre fui criado, que na minha infância eu tive na minha escola. Mas depois, hoje, eu continuo, sim, respeitando muito os princípios que eu tive lá atrás, mas eu consegui me libertar desses dogmas, sabe? De achar que eu posso continuar a minha fé, posso continuar dentro de mim acreditando nas coisas que eu continuava acreditando, sendo uma pessoa transgênero da mesma forma, porque na verdade eu acredito que esse Deus que existe, ou essa energia, ou o que quer que seja, pensa sobre a nossa evolução, né? O que ele quer, ou qualquer força que seja pro bem, eu acho que quer a nossa evolução. Para mim, a minha evolução tá ligada à evolução do meu corpo, junto com a minha cabeça, o que eu penso ser. Então eu tô acreditando muito nisso, nesse processo assim. Você se sente confortável para frequentar qualquer espaço ou espaços religiosos? Então, para mim agora, eu tenho sido visto muito como um homem cis, né? Que seria um homem que as pessoas não me veem como um transgênero, né? Então, eu frequento os espaços sem as pessoas saberem que eu sou uma pessoa transgênero. Então, de certa forma, isso é confortável. Talvez se eu tivesse uma outra aparência, ou talvez se eu ainda, mas no começo ainda, quando eu estava da transição, ainda existiam algumas pessoas que falavam comigo no feminino, outras no masculino. Hoje em dia, todos os espaços que eu sou tratado no masculino. Então eu não sinto isso, né, de saber, eu tô nesse espaço e as pessoas estão me olhando esquisito. Mas eu acredito que tem pessoas que passem muito por isso, mas eu ainda não senti isso. Eu não frequento espaços religiosos, assim, mas não por nada, assim, é porque eu não tenho tempo também, mas a gente sempre pensa, tem uma igreja aqui, Santa Terezinha, a gente às vezes quer ir na missa e tal, porque acho bacana pegar uma energia legal, não que a gente, né, seja super seguidor de nada, mas é que um espaço onde as pessoas estão congregando energias positivas, seja uma igreja, seja o que for, é bom você estar, né? Com o surgimento da novela das 9, que já acabou A Força do Querer, qual que foi a sua opinião sobre a novela? Retrata esse termo do transgênero, esse assunto transgênero. Como é que foi a sua opinião sobre a novela? Eu acho positivo ter rolado isso, porque, tipo, para muitas pessoas que nunca ouviram falar o que é uma pessoa trans e como é ser trans e, tipo, pela visibilidade que a novela tem, que atinge muita gente, pessoas de massa mesmo. Porque no meio acadêmico, vocês que são estudantes, que estão pensando sobre o tema é uma coisa, mas tipo, meus tios que estão aqui, que eles são super de idade e tal, eles não têm essa visão das coisas assim como a gente tem. Então uma novela que ela entra na casa de várias pessoas, falar sobre esse tema, trazer isso para as pessoas que nunca ouviram falar, eu acho muito positivo, muito, muito positivo mesmo. Muita gente na comunidade trans, porque eu participo de alguns grupos no Facebook, muitas pessoas criticaram uma coisa ou outra, sabe? De tomar hormônio, falar que tá tomando hormônio sem receita médica, sem ir no médico, sem... Mas, tipo, isso é a vida de todo mundo. Porque quando você começa a
sua própria aceitação, você quer descobrir as coisas mesmo. É como um adolescente, é como qualquer um de nós que vai em busca de alguma coisa que nunca viu antes. Então você pesquisa na internet, eu pesquisei na internet para começar minha hormonização, eu não tomo hormônio injetável, eu uso um método um pouco mais moderno que é a testosterona em gel. Então, não necessariamente eu preciso de receita médica, mas eu sei que é uma via segura, porque é um gel, ele não agride o fígado, mas muitas pessoas não. Elas vão recorrer à hormonização paralela, ela pegava em academia, eu acho, né, na novela. Então, já muitas pessoas questionaram, porque a autora colocou isso e não falou que tem que ir no médico, que tem que se cuidar e tal. Tudo bem, mas só de você dar visibilidade para a pessoa já é muito bacana. Eu achei positivo mesmo ter rolado isso. Posso fazer outra pergunta improvisada? Em relação à mudança de nome, você mudou na transição ou foi antes que mudou o seu nome? Então, o meu nome, eu pensei bastante em qual nome que seria, né, e como que eu escolheria esse nome, né. Eu ainda não tenho os meus documentos todos com o meu nome, né. Eu tenho um advogado que está começando o processo para mim, né. Isso envolve alguns laudos, né. Isso envolve até mesmo o processo de, ver no meu Face, ver as pessoas se elas já me chamam assim no meu trabalho, se eu, sou reconhecido mesmo, assim, com esse nome, né. Porque o juiz vai tomar uma decisão em cima de reconhecer que essa pessoa tem muita necessidade de alterar o nome dela, porque ela já vive, né, com outro nome. Então Ravi é um deus indiano. Eu e a Lilian, que é a minha esposa, a gente viu junto esse nome, porque a gente tem a referência aqui do restaurante, né, que é Charanã, e a gente sempre tem referências indianas e tal, e a gente foi buscar um nome que tivesse alguma referência com o trabalho que a gente já faz aqui, né. Então Ravi é um deus indiano, é o deus do sol, ele mesmo, como a maioria dos deuses, né, que se transmuta muitas vezes em corpos femininos e masculinos, ele fazia muito isso, então era um deus da transmutação, e a gente achou que teria a ver com o meu processo, comigo, então ficou bem feliz de achar esse nome. Obrigada pela entrevista. Obrigado a vocês. E eu quero aproveitar para parabenizar vocês, a Gabi, e de trazer esse tema, de querer falar sobre isso. É muito importante. Eu fico muito feliz mesmo. Eu que agradeço vocês de estarem aqui. Tá bom? Boa sorte. Eu queria perguntar para vocês qual foi a reação de vocês e a opinião quando o Rafi já estava no processo de transição. A gente foi normal, assim, claro que teve uma surpresa, porque assim, né, mesmo quando a pessoa chegar assim, vou casar, vou isso, vou aquilo, né, então fala, que legal, mas pra gente não existe, não, só da família mesmo com os mais velhos, não tem esse preconceito nenhum, graças a Deus. Né? A opinião de vocês sobre o transgênero? Eu acho que cada um tem que fazer aquilo que tá nele, se sente bem, né? Uma questão particular, claro, mas eu acho que a pessoa tem que viver como ela se sente bem, como ela quer. Quando, no caso, a Isis mandou a mensagem para nós duas, eu falei assim, depois quero conversar, porque eu comecei a fazer o tratamento, a transformação, e eu queria conversar com vocês. Quando eu vi a mensagem, eu fiz, eu acho ela tão bonita assim, tão estilosa assim, né? Mas aí segundos depois, eu pensei, mas não importa o que você acha, importa o que ela sente, né? E aí a gente, vamos abraçar, né? Eu queria te perguntar, qual foi sua opinião e a reação quando você soube da transição do Ravi? Eu não sou nada contra. Sou a favor da coisa que ela quer. A gente não pode proibir a pessoa fazer uma coisa que ele quer. Eu acabei de conversar com ela agora. A gente cria os filhos. Quando os filhos chegam de maior, é dono de si. Deus é dono de nós todos, de cada um é dono de si. Faz aquilo que gosta. Eu tenho 2 filhas, mulher e um filho. Nunca dei opinião em casamento, em nada. Você está namorando, quem vai casar com ela não é ele, quem vai casar com ele é ela, não é eu. Como é que ela vai casar com uma pessoa que eu gosto e ela não gosta? Tem como? Não tem, né? Você não vai ficar com uma pessoa que você não gosta, não é isso? Então isso aí eu nunca tive preconceito. E que nem da minha sobrinha, eu nada contra isso. Sou a favor do que ela quer fazer.
Se ela está feliz, eu fico feliz também. Deixa eu só interromper um pouquinho. Quantos anos o senhor tem? Quantos anos o senhor tem? Eu estou com 73 anos. Nessa época não era normal, né? Esse negócio de transgênero, uma coisa muito nova, né? Então, eu nasci em 1943. 73, não é? Tá pertinho de fazer o 74. Uma pergunta, foi uma coisa muito recente, né? A transição do Rabi, porque eu ainda percebi que o senhor ainda se refere a ele como ela. Foi muito chocante para vocês Não, para mim não foi. Não foi chocante? Para mim não foi. Para mim, eu estive no casamento dela, agradeci, entendeu? Eu respondi pelo meu irmão que já se foi, entendeu? Que ela se criou com nós, ela nasceu, a mãe dela morava com meu irmão, ela nasceu, ele criou ela muito bem, entendeu? Mas sobre outra coisa, não tenho nada contra. Obrigada pela entrevista. Nada, obrigado a vocês. Então, a senhora já sabe que a gente vai falar sobre transgêneros. E a primeira pergunta é como que é o seu posicionamento na questão, vou mudar a questão para a senhora ficar mais fácil, como a senhora vê a religião na vida de uma pessoa, tipo, como a religião contribui na identidade da pessoa. A religião contribui com a educação. Ela ajuda 100% na educação. Os pais que levam criança, adolescente, ou que frequentam a religião com os pais, né? Dificilmente eles dão muito trabalho para os próprios pais, porque o que Deus ensinou só são coisas boas, né? E é a visão que eu tenho. E a senhora acha que por uma pessoa ser transgênero, ela está mudando a vida toda dela, você acha que influencia, tipo, a religião? Acho que muito. Ajuda ou atrapalha? Que as pessoas que são educadas, assim, têm a educação, têm bons princípios desde o começo, não são muito liberais, não são, dificilmente elas entram nessa. Qual é a sua opinião sobre homossexualismo? Como que você vê? Minha opinião é que ele encara muitas dificuldades na vida. A vida inteira. Desde o nome, a convivência, as pessoas, familiares. Ele não é só assim, aquele momento, aquela hora que a pessoa... Não. Ele tem dificuldades a vida inteira para enfrentar. Porque sempre tem o outro que vai olhar ele e ver que ele é uma pessoa diferente. Você está num cinema, você vê na sua frente, né? Duas moças se beijando, ou dois rapazes se beijando. Você vai ver olhares, você vai ver, sabe, cochichos, você vai ver até e mesmo que nem conheçam as pessoas. Isso daí, a própria pessoa vai sentir isso. Não precisa nem opiniões de outros. É a minha visão. Eu não sei outras pessoas o que tem. Eu estou falando do que eu vejo, né? O que eu acho. E a senhora citou dois casais, homem-homem e mulher com mulher. E se fosse transgêneros, teria
acho que você acha que teria um problema maior? Como? Eu não entendi o início da pergunta. A senhora falou, você citou agora, se você estivesse num cinema, tivesse Isso. um casal de mulher com mulher ou de homem com homem. Se fosse um transgênero, seria. Como seria? Seria mais diferente? A senhora usa esse termo mais diferente? Ai. Eu prefiro nem falar, nem responder. Não tem problema. Você acredita que as religiões, a senhora falou que a religião ajuda bastante na educação, eu também concordo. Mas você acha que a religião acaba excluindo alguns grupos ou... Sim, tem algumas que excluem. E a senhora concorda? Se eu concordo, aí eu já não... Eu sei que eles têm o direito de viver, eu sei que eles têm o direito de ter a opinião deles, eu sei que tem religiões que aceitam, fazem até casamentos, adotam filhos, vivem até normal, né, dos problemas, mas sempre encarando problemas. Isso daí, eu não vou te falar que eles... a gente sente, a gente não é fácil para eles não, porque isso daí é uma coisa que a pessoa se reserva muito. Geralmente eles assumem, mas eles não são assim liberais, nem totalmente. Muitos se escondem. Você acha que a religião tem um papel de acolher esse grupo LGBT ou de excluir? De acolher, porque todos são filhos de Deus. É como para Deus não tem bonito, não tem feio, não tem velho, não tem, sabe, não tem. Para Deus todos são iguais. Só que a gente tem que viver como, a minha opinião também, a gente tem que viver como Deus nos fez, né? E não a gente fazer uma coisa para, sei lá, para nos satisfazer fora do padrão do que Deus deixou, do que Deus... Se Deus te fez uma mulher, você tem que viver como mulher. Porque você não vê, eu não vejo os próprios animais, os próprios que nos dão exemplo, né? Você vê a mãe e os filhotes, a mãe defende os filhotes. Eu já vi um cachorro entrar num buraco para salvar o filhote e vai que, né? Então, eu acho que como a mãe defende, né, os filhos, ela não vai aceitar. Não sei. Ela aceita. Ela aceita porque é filho, porque o filho para a mãe nunca tem defeitos. É o que eu acho, né? E como a senhora lidaria se fosse um familiar próximo da senhora? Essa barra eu não posso te responder. Não tem problema. Essa barra depende do meu ser, de como, sei lá, eu vou encarar isso, eu preciso me preparar, é uma coisa que eu, sabe, dá o tampão na garganta. Não tem como responder. Não tem, porque na minha família, graças a Deus, eu dou graças a Deus, não porque eu vejo que seja uma coisa do coisa, mas por isso que eu não aceitaria assim com aquele agrado, não aceitaria como não sendo uma coisa normal. Eu aceitaria, mas acharia sempre anormal. É isso que eu falo.
A senhora assistiu a novela das 9? Assisti. Ela abordou, né? Esse tema de transição. Desde o começo. E o que a senhora achou do jeito que eles retrataram? Você conhece? O que eu achei foi que ela, como coração de mãe, ela não teve outra saída. É que nem eu falo, mãe aceita. E ela aceitou porque ela não teve saída. Mas que dentro dela, ela nunca vai, assim, no fundo, ela sempre vai ver uma barreira. Uma coisa que ela se sente, não, eu não gerei um homem, eu gerei uma... Qual que é a sua opinião sobre a parada LGBT? Porque a senhora vê, né, na TV que aparece... A parada? Parada gay, não tem? Não, eu prefiro não ver. A senhora não concorda? Não é que eu não concordo, é que eu não acho bonito. Não há. Acho uma fantasia. Acho tudo fantasias. Tudo fantasias, sabe? Eles vivem o que não é deles. Eu acho. Só vou voltar em algumas questões sobre a sua religião, tá? Mas aí a gente já termina. Qual que é a sua religião? Minha religião é católica romana. Aquela que veio da minha avó, aquela que veio da minha bisavó, aquela que veio do meu pai. Então, eu mantenho uma coisa que só me trouxe alegria, que sempre me satisfez, e tudo que eu alcanço quando eu preciso pedir algo, né? Coisas que falar, não acredito em milagres, não acredito que Deus existe, que não, isso eu não falo. Você precisa viver uma vida, né? Que não tem ninguém que não passe por dificuldades, tá? Não tem ninguém que não tenha tido uma dor de barriga, um momento triste na vida, de dizer, eu não preciso me apegar a algo, né? Então, a quem tem, gente, a Deus, né? Então, o que não é... E naquela hora, se você tem uma resposta, se você vê que aquilo era uma coisa que você achava impossível, e você recebeu aquele milagre, eu acho que sei lá, é uma coisa como que eu vou falar. Coisas que os próprios médicos desenganam a pessoa, falam, ele não tem mais um dia de vida, não tem mais de repente. Você fala, não, foi um milagre, aconteceu um milagre, né? A tua fé, você vai... É uma imagem, né? Aquilo ali é uma estátua, aquilo ali você vê espiritualmente outra coisa. Mas você vai ali, você desabafa, você tira de dentro de si aquela agonia, você ora, pede, conversa, né? E parece que aquela coisa, aquela imagem, mesmo sendo estátua, está te atendendo, está falando com você, está te dando a calma. Parece que aquela imagem se torna uma coisa verdadeira e de repente você tem uma resposta positiva. Então, falar, eu não acredito na religião, eu não acredito não. Eu já não estou mais atrás dessa entrevista. Pode desligar.